Chef Guest. Oferecimento Castelo, o segredo do sabor. Olá pessoal, estou de volta ao Chef Guest, dessa vez para ensinar para vocês uma receita que tem tudo a ver com esse friozinho que está chegando. Um risoto de Malbec com pinhão. Vamos à nossa receita? Risoto de Malbec e pinhão. Para esta receita, você vai precisar de 300 gramas de arroz arbóreo, 80 gramas de manteiga, meia cebola picada, 50 ml de vinho Malbec, 150 gramas de pinhão cozido, parmesão ralado e caldo de legumes a gosto. Bem pessoal, vamos à nossa receita então. O risoto é um prato que tem alguns truques que faz toda a diferença quando a gente vai obter o resultado. Bem, nós começamos então com a nossa manteiga em frigideira quente para podermos amolecer a nossa cebola. Nós damos uma suadinha na cebola até que ela fique transparente. Como o nosso risoto é de pinhão, hoje nós vamos usar um vinho tinto que harmoniza super bem com essa combinação de ingredientes, tá bem? Após a gente aquecer a nossa cebola, nós vamos colocar o nosso arroz arbóreo ou algum arroz que vocês prefiram, como carnaroli, aí vai da preferência de cada um. O carnaroli é um arroz que vai soltar mais amido, portanto o risoto vai ficar bem mais cremoso. É aquele risoto que a gente vê que fica super molhadinho, parecendo um pouco uma sopinha, tá bem? Fritamos o nosso arroz e após esse momento, então, nós vamos colocar o nosso vinho. Agora nós deixamos evaporar o vinho e daqui pra frente é que começam os nossos segredinhos para um bom risoto. O bom risoto, gente, ele tem um tempo de cocção certo. Se vocês cronometrarem exatos 18 minutos após o início da colocação do caldo, nós vamos ter um risoto no ponto ideal. Bom, evaporado o nosso álcool então, o vinho, no caso, nós utilizamos um vinho Malbec, que é um vinho que harmoniza super bem com o pinhão. Nós começamos então a colocar o caldo de legumes. Inicialmente nós colocamos umas 2 ou 3 conchas, dependendo da quantidade que nós vamos preparar. No caso aqui, 2 conchas são suficientes. A partir desse momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou abaixar o fogo do risoto, cronometrar nossos 18 minutos e não parar mais de mexer. Durante todos esses 18 minutos de cocção, nós vamos mexer o risoto. Por quê? Porque é nesse momento que o arroz começa a liberar lentamente o amido. Por isso é que nós não podemos deixar em fogo alto, porque senão nós vamos acelerar o tempo de cocção e nós vamos perder a cremosidade obtida com a cocção do amido nesse tempo lento. E aí, reloginho agora, 18 minutos. À medida que o risoto for secando o caldo, nós vamos adicionando concha a concha, sem deixar o arroz totalmente imerso no caldo. Nós temos que ter esse cuidado porque o nosso risoto, se acumular muito caldo e ao final do tempo ainda tiver todo esse caldo, nós vamos ter um risoto papa e não um risoto no ponto certo com a liberação do amido. Vejam, agora nós já vamos adicionar mais uma concha de caldo. É um momento que vocês podem aproveitar o Malbec do risoto e colocar a sua tacinha do lado enquanto vocês preparam. E também é um bom momento para conversar com os amigos, com a família. Risoto é um prato que agrega muito
com as pessoas que estão fazendo, né? É um prato que aproxima, porque durante esse tempo de cocção, todo mundo fica em volta do fogão. Hoje as cozinhas são modernas, todo mundo cozinha em ilhas, então é um momento bem gostoso. Lembre-se que o fogo é baixo, a partir do momento que nós começamos a colocar o caldo, ok? O sal eu vou colocar só ao final, tá bem? Eu não vou colocar o sal ainda. E o nosso caldo de legumes também não contém sal. O caldo de legumes que nós preparamos em casa não demanda dificuldade na sua execução. Os outros até que sim, de carne, de frango, mas o caldo de legumes é um caldo bem fácil de fazer. E que vale a pena a gente ter sempre no freezer uma porçãozinha. Na hora de utilizar, coloca no micro-ondas, descongela para a gente obter um risoto com um sabor bem diferente desses preparados com os caldos industrializados. Vamos aproveitar nosso tempo de cocção então, gente, e dar uma palhinha do caldo de legumes. Como é que faz um caldo de legumes? É muito simples e rápido. Nós vamos pegar 2 cebolas, uma cenoura e um talo de salsão. Cortamos em partes iguais, colocamos um pouco de azeite ou óleo de soja numa panela, damos uma leve fritadinha nesses legumes. Isso se chama mirepoix. Essa combinação de legumes dos caldos chama-se mirepoix. E aí nós vamos preparar um bouquet garni. O bouquet garni, ele é feito de uma folha de alho poró. E dentro dessa folha de alho poró, nós vamos colocar alguns temperos. Sálvia, orégano, louro, tomilho. Amarramos e colocamos também na panela junto com o mirepoix. Depois disso, gente, é só colocar água e deixar cozinhar em fogo baixo durante 30 minutos. Voilá, tá pronto o nosso caldo de legumes. Não tem justificativa, né, para usar caldo industrializado. Bem, pessoal, chegamos aos 16 minutos de cocção e agora, então, nós vamos adicionar o nosso pinhão. O pinhão nós cozinhamos em panela de pressão. Após a panela de pressão abrir fervura, nós deixamos de 20 a 30 minutos o pinhão cozinhando. Bom, pessoal, o pinhão, ele dá uma crocância muito gostosa ao risoto. Vejam que agora nós não vamos adicionar mais caldo, estamos já ao final do nosso tempo de cocção. Vamos apenas colocar o nosso sal. E aqui, gente, a finalização do risoto também é um passo muito importante. Após nós adicionarmos o parmesão, eu já vou desligar o fogo, tá? Desliguei o fogo, vou adicionar o parmesão. E agora, no momento em que nós vamos adicionar a manteiga, nós temos que ser um pouco enérgicos ao misturá-la ao risoto. Porque é nesse momento que o nosso risoto vai ganhar uma cremosidade bastante interessante. Estão vendo como que fica emocionado? Ó, a cremosidade vem da liberação lenta do amido e da finalização com a emulsificação da manteiga no arroz. Pessoal, uma noite fria, um bom vinho, uma boa companhia e um risoto para aquecer a alma. Não é exagero, gente. É muito bom. Eu não deixaria de preparar essa receita.
certeza você já conhece a Castelo, né? Há 110 anos presente na mesa dos brasileiros. Além dos vinagres e outros produtos, a Castelo também tem uma linha de molhos para salada, com 9 deliciosos sabores. São 6 sabores tradicionais: rosé, italiano, parmesão, limão, balsâmico, caseiro e 3 sabores da linha Leve Vita: chá verde com limão, mostarda e mel e iogurte com hortelã. Mas esses molhos não são apenas para salada não, eles são muito versáteis, verdadeiros coringas na cozinha. Experimente utilizar em lanches, carnes, massas, canapés, fondis, na pipoca e onde mais a sua imaginação permitir. Acesse o site casteloalimentos.com.br. E ainda hoje no Guest você não pode perder uma entrevista exclusiva com o repórter do CQC, Rafael Cortez, depois do intervalo.